Olá, família brasileira! Mas que prazer mais uma vez iniciarmos o nosso programa Família em Foco, feito com todo carinho pra você. Ô, Marcinho, tudo bem? Bom que você chegou, Suzy. Ai, tô tão feliz, né? Tão bom a gente legal, começar né? o dia assim, alegre, feliz, com energia. Quando a gente dorme bem, então, a gente fica tão bem mesmo, É né? outra coisa, o humor, tudo melhora, né? Cadê o Teco? Tá aqui, Suzy, ele não quer aparecer. Vai, Teco. Teco, que houve? Não vou aparecer, Suzy. Por que você não vai Eu aparecer? tô de mau humor. Teco, mas o que aconteceu? Você nunca fica de mau humor? Ah, Suzy, eu Vem tô de pra mau cá. humor. Vem aqui. Tá Vem. bom, vou aparecer só um pouquinho, tá? Ah. Só a minha mão aqui, ó. Não, Tequinho, sobe, Ô, Tequinho, Suzy. sobe, venha. Ah, Suzy. Venha, Vai, Teco. Teco, o Ah, que que tá Suzy. acontecendo? Ai, meu Vem. Deus do céu. Teco. Ô, Suzy. Mas você tá com um aspecto muito estranho. O que aconteceu com Ai, você? Suzy, eu tô com dor de cabeça. Nossa, tá com Eu a carinha toda amassada, É. cabelo todo revolto. Você dormiu bem, Teco? Dormir? É. Não, bem não. Não dormiu bem? Eu O não- que Na verdade, eu aconteceu? nem dormi, Suzy. Você não dormiu por quê? Ah, Suzy, a minha noite, assim, começou super bem. Sim. Né? Começou assim, no videogame. Eu tava lá jogando videogame, aí passei 2, 3, 5, 15 fases. Olha! Tava tudo bem assim, né? Uhum. Aí minha mão ficou doendo de tanto jogar videogame, aí eu liguei a televisão. Aí tava passando um filme bem bacana. Ah. Aí tava melhor ainda, né? Minha noite tava lá animadaça e tudo mais. Aí, daí bateu um remorso, assim, que eu lembrei que tinha que estudar pra prova. Você tinha prova e aí- você não estudou? Aí eu resolvi ir dormir, né? Ah. Já que eu tinha que estudar pra prova, melhor dormir então, né? Sei, e Que assim, aí? pra não ficar preocupado, né? Aí eu virei pra um lado, virei pro outro, ficava preocupado com a prova. Aí lembrei do programa, aí perdi o horário, daí quando eu vi já era de manhã, eu não tinha dormido nada. Tá vendo? Por isso é que você tá assim nesse estado. Olha que problema. A ausência de um sono adequado gera... Olha, Ô, Teco. Tequinho. Ô, Teco, Oi, Teco sou eu, Teco Ah, sou eu. é Acorda, isso Teco, mesmo. acorda. Ô, Teco. Acorda, Tequinho, porque você tem que assistir o programa de hoje. Porque a e gente falar vai nisso, falar Suzy? exatamente a respeito disso. É. Problemas de sono. Como é que a gente pode fazer, Teco? Ah, Volta, Teco sou eu. volta. Aham, É Teco sou eu, exatamente. isso, aham. Teco, você tem que assistir, porque nós vamos falar sobre a qualidade do sono. Na verdade, eu acho que nunca se dormiu tão mal como atualmente. Todo mundo tem problema de estresse, nervoso, preocupações, não é verdade? Teco, acorda, Teco. Você tem que verdade. prestar atenção, querido. Você em Isso. casa tem algum problema parecido? Alguém da família está passando por uma situação de que não consegue dormir muito bem, tem problema de insônia, ou então até começa a pegar no sono e depois acorda e não consegue dormir mais? Não perca o programa de hoje, porque nós vamos falar a respeito disso. Como é que a Isso, gente não pode... perca o programa de hoje. Isso, Acordou, muito bem, acordou. acordou, né, Teco? Teco, ai, meu Marcinho, querido. fala alguma coisa Ô, legal Suzy, aí, assim. Sim. se ele ficar dormindo, Ah. ele não vai assistir a matéria do Faça Junto de hoje. Puxa, é verdade. Esta matéria vai acordar qualquer um. Oba! É uma matéria maravilhosa sobre o quê, A Marcinho? exposição Amazônia Mundi. Isso. Ô, Amazônia, aquele negócio da floresta? Exatamente. Assim, com arco e flecha? Isso, Com- tem uma oca, sabe? Lá você vai ter toda essa Uau. possibilidade de entrar em contato com essa cultura maravilhosa. Esta exposição já rodou o mundo É, e o está mundo todo. voltando para São Paulo e fazendo com que a gente tenha contato com todas essas belezas e curiosidades da nossa Amazônia. Não pode perder, não é mesmo? Não. Isso! não pode. Tequinho, Oi. Tequinho, eu vou- acorde, Teco. eu vou- Você eu- tem que assistir agora o que nós vamos falar. Preste atenção, tá? Marcinho, segura ele, por Pode favor. deixar. Sabe, dá uma chacoalhadinha de vez em quando pra ele acordar e você Vou em jogar água casa, na sua cara. você Isso. vai agora saber sobre essa questão tão importante da qualidade de sono. Minha primeira pergunta é: como é que você dorme? Você dorme bem, tranquilo? Bom, a resposta para essa pergunta é fundamental para a qualidade de vida que você leva. E muitas pessoas sofrem mesmo sérios distúrbios de sono e precisam esses distúrbios serem tratados.
E hoje nós vamos conversar com a psicanalista Elisandra Souza sobre os problemas do sono. Obrigada por ter vindo, Elisandra. Tudo bom, Suzy? Tudo ótimo. E agora vai ficar melhor ainda, porque você vai nos ensinar como é que a gente pode melhorar essa questão da qualidade de sono. A primeira pergunta é, quando é que a gente percebe que realmente está iniciando esse processo de ter problemas com o sono? Quais são os sinais que a pessoa tem que ficar alerta para perceber que isso já está acontecendo na vida dela? O principal é quando você acorda cansado. Parece que não dormiu. Certo. Né? E aí parece que todas as atividades do dia não são feitas direito. Então você acorda, ai, não dormi direito, né? Tô cansado. Então esse já é um alerta de que o seu sono já não tá muito bom. Né? Muitas vezes acontece isso porque você não teve uma noite muito boa ou porque está dormindo poucas horas, né? Que é importante a gente dormir as horas importantes para a gente, né? Cada pessoa tem aquelas horas suficientes para si. Mas esse é o primeiro sinal, né? E sobre essa questão das horas, como é que a gente poderia começar a colocar assim um horário ideal para a gente começar a dormir ou ter a quantidade de sono? Como é que a gente percebe isso? Cada pessoa tem a sua quantidade ideal e tem o seu horário ideal. Certo. Né? Tem gente que consegue dormir 4 horas por noite e fica bem. A gente tem que ir se conhecendo. Sim. Tem gente que precisa dormir 8 horas, 9 horas por dia. Tem gente que precisa dormir às 10 horas ou às 9 horas da noite. A gente tem que ir se conhecendo, na realidade. E com relação às crianças? Porque a gente estava vendo ali com relação ao nosso querido Teco, não é? Que a gente não pode deixar a critério deles escolherem o tempo de dormir e nem a hora, né, deles dormirem. Como é que a gente deve agir nessas situações para a gente começar a criar um bom hábito de sono com relação aos nossos filhos? É importante a gente saber que o sono, ele restabelece tanto a nossa condição física como a nossa condição mental. E isso é importante para a criança. A criança e o adolescente, ele precisa de mais sono do que o adulto. Então, é importante que os pais consigam estabelecer um hábito de sono, de horário, colocar um horário certo e pelo menos 8 horas de sono por dia. No mínimo, não é? No mínimo. Isso todo médico fala, e a gente tem que seguir isso, né? É importante para a criança e para o adolescente isso. E não importa muito se o adolescente está querendo, se está brigando, se está querendo videogame, não importa muito. Os pais têm que ser um pouco mais rigorosos, estabelecer realmente esse horário, principalmente para aqueles que acordam muito cedo, né? Vão para a escola cedo. Então os pais precisam realmente estabelecer esse horário. E como é que devem proceder? Vão até lá, entram, falam assim, agora chega, já deu o horário, estabelecem, digamos assim, primeiro um acordo com o filho adolescente, olha, até tal hora você pode. Qual é a melhor maneira da gente começar a criar um hábito saudável de sono? Primeiro a gente começa na infância, né? Perfeito. A gente vai tentando, quando é criança, vai colocando os horários, vai tirando da televisão, vai tirando do videogame. É importante a gente perceber assim, que a criança que fica no videogame até tarde da noite, ela fica mais agitada. Sim. Né? Então, chegando já perto do horário de dormir, precisa tirar já essas atividades que deixam a criança agitada. Então, videogame... Quanto tempo, mais ou menos, antes a gente poderia começar a cortar essa questão de muito estímulo visual, né? Porque o game realmente joga uma adrenalina. Quanto Pelo tempo menos antes? 1 hora antes. Então, Tequinho, preste atenção, pelo menos 1 hora antes de você tomar aquele momento de relaxar e ter seu sono, você tem que desligar o seu game, tá entendendo, Tequinho? Perfeito. Eu já entendi, Suzy. Sim. É assim, ó. Se, por exemplo, se eu vou jogar videogame até às 5 da manhã, eu só posso dormir às 6, já entendi. Né? Não é isso. Você vai tentar desligar às 9 horas para as 10 horas já estar na cama, relaxado, baixando a sua adrenalina, viu? Pelo menos 1 hora antes. Isso, também a gente precisa conhecer o nosso filho para saber se ele relaxa rápido ou se demora mais para relaxar. Então, uma criança que demora mais para relaxar, ela precisa ser tirada dessas atividades que agitam antes, né? Mas então, vamos continuando, a criança vai sendo retirada dessas atividades que agitam antes, né? Então, 1 hora antes, 2 horas antes.
para quando chegar na adolescência, ele já tem esse hábito. Perfeito, Né? tem que ser. Agora, se chegou na adolescência, volta a ter o hábito no computador ou ficar em rede social, né, que também agita porque fica conversando com as pessoas, os pais precisam ser realmente rigorosos e restringir o horário e tirar e desligar. E desliga o Wi-Fi da casa. Muito bem, tá vendo, Peraí. Tequinho e Marcinho? Ô, Suzy, Sim. eu fiquei com uma dúvida agora. Qual? Você falou que a gente tem que dormir preparar uma hora antes, né? Sim. Eu tentei ficar acordado pra ver que horas que o sono chega. E eu nunca consigo saber que horas que o sono chega. Como eu vou saber que tem que ir uma hora antes ou uma hora depois? É verdade. Por isso é que você vai criar um hábito de todo dia, 9 horas você desliga tudo, 10 horas caminha, para que você possa entrar nos estágios do sono, porque o sono tem vários estágios. Ah, E quando- Suzy, Sim. aí já não tô gostando. Por que não? Certo? Porque assim, eu ainda tô estudando, já tá querendo que eu faça estágio? Estágio do soninho, do relaxamento, entendeu? Mas a Elisandra estava falando aqui uma coisa muito importante sobre essa questão dos nossos hábitos. E a questão, por exemplo, a gente está falando de game e de DVD, porque muitos pais optam para deixar a criança tranquila, ligar o DVD de casa, né? Colocam até a televisão no quarto da criança, deixam a criança assistindo o DVD para depois ela pegar no sono. É certo eu criar o meu filho dormindo com a televisão ligada? Não é um hábito saudável, Sim. né? Porque assim, quanto mais elementos você tem externos, menos você relaxa. Isso. Né? Então, mais você produz ainda na sua mente pensamentos. Uhum. Né? Então, mais você demora para esses estágios de relaxamento profundo e daí para o sono realmente acontecer, você chegar. Então, não é muito interessante dormir com a televisão ligada. Poderíamos substituir, porque o que a criança, a gente sempre percebe que quer, é a companhia do pai e da mãe, principalmente porque no dia a dia eles trabalham, têm as suas atividades, ou a criança está na escola. Poderíamos substituir este DVD para dormir, não que a criança não vá assistir o seu filminho que ela gosta, seu desenhinho, mas para dormir. Poderíamos criar o hábito do pai sentar-se próximo à criança, fazer a leitura, até para que a criança, depois como adolescente, criasse esse hábito de ler de uma forma assim a se sentir relaxado? Pode substituir, né? Uhum. Apesar de também ser um elemento, mas é um elemento com menos características, porque assim, a televisão, você tem muito estímulo, né? estímulo, É né? verdade. Então tem muitas coisas. Fora que assim, a criança vai acabar querendo prestar atenção no filme, no E DVD. briga com o sono, não E briga? com o sono. Foi isso que aconteceu com você, viu, meu querido Tequinho? Você estava brigando com o sono para conseguir se manter ali jogando. Agora eu entendi. E sabe qual que é o mais legal, Marcinho? O quê? Eu ganhei! Na briga você ganhou? Você ficou ganhei. sem dormir, não é? Pois é. Ô, Viu? Suzy, mas contrapartida agora ele tá perdendo, porque ele não tá conseguindo ficar em pé. É verdade, não consegue nem prestar atenção. E eu queria que você falasse a respeito disso. Quais são os malefícios de uma noite mal dormida para uma criança, para um adolescente e para um adulto? Em geral, uma noite não vai fazer tanto efeito, né? Então a pessoa fica cansada, não presta realmente atenção nas coisas, mas não faz grandes efeitos. Só que o problema que a gente tem hoje é que são várias noites. Exato, A pessoa, na acumula, né? realidade, cria o hábito ruim. Exatamente. Então, justamente por achar que aguenta. Né? Então, que nem no caso dele, ele acha que aguenta esse dia. Passou esse dia, aguentei bem, eu consegui até prestar atenção na aula, né? Eu consegui até conversar com todo mundo. Então, a pessoa acaba criando um hábito ruim. E aí, ao invés de ser uma noite ruim, fica a segunda noite, a terceira noite. E aí a gente tem vários outros problemas, então, de déficit mesmo de atenção, Pois de déficit de atenção no trânsito, por Pois exemplo. acidentes, não é verdade? A gente sabe, o reflexo fica mais lento, o raciocínio, de até pra estresse, falar, o nervosismo aumenta. mau humor, viu, Tequinho? Exatamente. Por isso que você já estava azedo Suzy, logo de eu manhã. aprendi uma coisa muito importante. O quê? Que eu consigo ficar várias noites acordado, então. Exatamente. Até consegue. não aguentar mais. Eu gostei de saber que não é só uma. Eu consigo várias, então. Beleza. Sim, só que você ouviu o que ela disse? Quantas coisas você vai perder? Até a saúde, porque aí você vai ter baixa imunidade, você vai começar a mas sofrer isso- pequenos Suzy, acidentes. mas Ô, Suzy, peraí, para tudo, eu tenho uma ideia. O quê? Ah. O Teco tá cansadinho, né? Tá muito Vamos pro cansado. intervalo, pro Teco lavar o rosto e a gente volta já já. Olha, Oba. ótimo! Vamos rapidinho pro intervalo e voltamos mais com essa questão de como é que a gente pode ter uma boa qualidade de sono. Até mais!